Que feliz estar com vocês em mais um Pode Amar. Isso foi muito maravilhoso, esse despertar que nosso amigo, parceiro, o Alisson, trouxe para a gente. E até o nome ele batizou, Pode Amar. Né? Então vamos amar nessa tarde aqui com Tarsila e Juliana Penha. Então, Tarsila, me conta um pouquinho de quem é Tarsila. Tarsila é uma mulher de 26 Linda. anos. 26 anos, que tem 2 filhas. E uma delas tem deficiência. E eu me descobri mulher depois de descobrir a deficiência de Lara. Porque eu era muito nova quando eu descobri. Não tinha maturidade, quase nenhuma. Mas a partir do momento que eu recebi o diagnóstico, eu parei, pensei e disse: meu Deus, o que é que vai ser de mim agora? Será que eu vou ser boa mãe? Aí foi que eu comecei a entender o porquê que eu vim para o mundo, né? Eu já tinha uma certeza de que eu seria uma mãe diferente. Tu tinha essa certeza no coração, né? Tinha essa certeza no coração, mas Mas a gestação de Lara foi planejada? não foi planejada, mas foi uma gestação tranquila. Na minha cabeça, a gente não teria problema nenhum. Você estava casada com o pai de Lara? Sim, estava casada com o pai de Lara. Eu fiquei grávida e logo casei. Na minha cabeça, e na de todo mundo, ia ser tudo tranquilo. Só que no meu coração, eu já sabia que não estava tudo tranquilo. Então... Mas era o quê? Era algum sentimento, era o que mexia ali quando você estava gestante de Lara? Era um sentimento. Era na época das crianças com microcefalia. Mas eu tinha certeza que não era microcefalia. Eu sabia que tinha algo de errado, mas só no meu coração. Não externava pra ninguém, né? Mas eu sabia que tinha algo de errado. E no dia que eu recebi o diagnóstico de Lara, que foi primeiro a hidrocefalia... Na gestação? Na gestação. Eu já estava com 7 meses. Quando eu recebi o primeiro diagnóstico, que foi a hidrocefalia, eu fiquei, tipo assim, passando um filme na minha cabeça e lembrando de que aquela certeza que eu tinha sido concretizada. Mas no meu coração também eu tinha certeza de que não ia ser só dificuldades. Eu tinha certeza que não ia ser só dificuldades. Eu sabia que ia ter um momento de dificuldade por ser algo novo para mim. E não só para mim. Porque eu sabia que eu estava preparada para ter ela. Mas e o mundo? Porque na minha cabeça, minha preocupação não era nem tanto de eu ser uma boa mãe. Mas e o resto do mundo? O que tinham para oferecer para minha filha? Pois né? Isso veio muito na minha cabeça. E aí veio o nascimento de Lara? Veio o nascimento de Lara. Antes do nascimento de Lara, eu descobri mais uma malformação. Fiquei internada e uma semana depois que eu já estava internada, aí veio a miela meningocele, que eu nem sabia o que era. Então ela primeiro foi diagnosticada com hidrocefalia? Primeiro foi hidrocefalia. Primeiro o médico viu a hidrocefalia e falou pra mim hiperencefálico não estava regular. É muito interessante, porque Índio é a mesma patologia de Lara também. Ele só falou assim, ó, mãezinha tem um probleminha na cabeça dela. Aí eu já olhei pra ele, eu tava sozinha na ultrassom, o pai dela tava trabalhando e eu estava indo só pra ter certeza de que tava tudo bem. Porque no sábado a minha bolsa tinha rompido, fui pra emergência, mas não tinha ultrassom. E aí ele pediu pra eu ir na segunda-feira. Quando eu fui na segunda-feira, eu já sabia que não tinha nada, não tava tudo bem. Mas eu não esperava, tipo assim, em receber dessa maneira. Aí ele falou, mãezinha... Porque a gente é mãezinha. Né? Eu não gosto desse mãezinha. Esse mãezinha me traz tantas dores. Verdade. Eu não sei se é porque mãezinha sempre vem antes de uma pancada, né? De uma lapada, né? É como se estivesse preparando você para receber algo. É como se... não é algo carinhoso, né? Como se fosse um carinho, né? Mas não é. Não é. Mãezinha sempre vem um diagnóstico de morte pra mim. Isso. Sempre vem uma coisa assim, acompanhado com mãezinha. Aí ele falou, mãezinha, tem alguma coisa de errado na cabecinha do seu bebê. Você já sabe o que é? Aí eu disse, é uma menina. Ele fez, ela já tem nome? Disse, já. Aí ele perguntou o nome de Lara. Aí ele falou, Lara tem ventrículomegalia. E eu também não sabia o que era. Aí ele foi e me explicou. Tu tava com que idade? Eu tava com 18 anos. É a idade que eu tive peito também.
Aí eu fiquei pensando, né? E, tipo assim, o mundo desabou. Fui chorando, saí da ultrassom, fui chorando. Era pra eu pegar um Uber, não consegui pegar Uber. Fui de metrô pra casa, não sei nem como. Sabe como chegou, né? Não sei. Cheguei em casa, desabei de chorar, falando pro pai. E o pai sem entender nada, porque também não entendia. Eu não tive demora. Liguei pra minha mãe pra contar pra ela. Porque, graças a Deus, eu tenho meu pai e minha mãe comigo até hoje. Uma rede de apoio importante essa, né? Até hoje eu tenho meu pai e minha mãe. E tudo que se diz respeito a mim e as minhas filhas, tudo eu passo pra eles. E não foi diferente. No outro dia eu fui pro IMIP, que era o hospital de referência daqui. E eu não quis ir com o pai das minhas filhas, porque eu sei que ele estava também em choque, estava muito nervoso, e eu sabia que não seria bom. Se eu fosse e não fosse atendida, ia ser... Entendi. Sem paciência, né? Sem estrutura. Aí eu pedi para ele me levar só até onde minha mãe estava e minha mãe foi comigo. E a gente ficou 2 meses no hospital. Quer dizer que você passou de 7 meses de gravidez aos 9, até o nascimento dela? Não, eu fiquei até os 8 meses de gestação, porque como minha bolsa tinha rompido, eles acharam mais seguro interromper a gestação com 8 meses para não ter nenhum problema. Só que depois que ela nasceu, eu fiquei mais 1 mês. Entendi. E nesse, tipo assim, 1 mês que eu fiquei lá no IMIP antes de ter ela, foi tudo tranquilo. Porque ela ainda estava guardadinha, estava tudo bem, né? Mas depois que ela saiu, foi só provação. Só provação. Porque a primeira vez que eu fui visitar ela, eu cheia de ponto. Ansiosa pra vê-la, né? Claro, né? Cheguei lá. Quando eu cheguei, estavam fazendo ressuscitação nela. Nossa. Porque ela tinha tido uma apneia. Foi mesmo. Tinha E tido uma bebê apneia. pequenininha, porque 8 meses ainda faltava engordar e tudo, né? Muito pequena, ela nasceu muito pequena. Muito magrinha. Porque, tipo assim, eu enjoava muito. Então ela nasceu muito pequena e muito Porque magrinha. na verdade dos 7 aos 9 é mais pra criança engordar, né? Pois é. É um E período. fora que, tipo assim, eu tava no hospital a gente não come bem. A gente não come Já preocupada também, né? preocupada. Aí quando eu fui ver ela a primeira vez, aconteceu isso. Da parada. E eu fiquei tão nervosa. Tá, deixa eu só entender. Tu teve ela e ela foi Pra UTI, né? pra UTI. Natal. Aí ela fez cirurgia Fez a cirurgia. da correção da mielo. Assim que Certo. nasceu. Aí foi pra UTI e ficou lá. Pra E tu UTI. não viu ela? Não, eu fui pra o meu leito, porque como foi uma cesariana, eu precisava ficar de repouso o resto do dia. E só no outro dia, quando eu me alimentasse, eu poderia levantar e ver ela. Nossa, é muito difícil, né? Você ter um bebê e não, E não poder ficar- ver. É difícil. Pedro Não, foi assim mas- também, mas que ele só no viu caso- Pedro no outro dia. Mas no caso foi bom, porque é aquela questão. Aquela questão de ver a medula aberta, né? Ver a medula aberta. Mas Ela teve um preparo de uma cesariana, ela se internou antes. É, então, ela não, teve foi, aquilo foi. que eu não tive, né? Não, eu vi. A médica me mostrou tudo. Foi mesmo. Me mostrou. que tirou. Que tirou. Eu tava ali adormecida, né, praticamente. Não, eu porque era estava só o consciente. hack, né? Da cintura pra baixo, Foi né? só a hacker. Eu estava consciente e ela, inclusive, ela foi muito humana comigo. Me disse, mãezinha, Oh, meu Deus, esse mãezinha. mãezinha, seu neném nasceu. Grave todos os traços dela. Olhe Ai, ela meu bem Deus. direitinho. Porque você sabe que ela vai pra uma cirurgia. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ela falou assim pra mim, porque eu lembro Não, nitidamente. imagina, essas coisas a gente não consegue esquecer, não. E eu gravei todos os traços dela. Tanto que quando Eloá nasceu igual a ela. Só que Eloá nasceu com cabelo e Lara não. Então, quando a Eloá nasceu, eu falei pro pai delas, ela é igual a Lara, porque eu gravei todos os traços dela, sabe? Fiz o que a médica me pediu. Aí ela fez a correção. Teu esposo estava contigo na sala? Não, eu acho que... Quando eu tive Lara, não. Só quando eu tive Eloá. Quando eu tive Eloá, ele estava comigo. Porque quando eu tive Lara, não tinha muito isso de entrar. Por ser hospital público, essas coisas, não tinha muito. Tem que ter uma preparação antes. Tem que falar muito com alguém para poder arrumar roupa, para poder entrar e tal. Mas ele, minha mãe e meu pai ficaram lá fora esperando. E foi muito difícil. Imagina. Porque todas as vezes que eu ia visitar ela, quando ela estava na UTI, era uma coisa Não é coisa diferente. diferente, né? E você fica assim, sem saber, na expectativa, né? Sim. Porque a UTI, quando vocês falam assim,
tá na UTI, você já acha que é algo... Já acha não, é algo muito grave, né? Já é algo que realmente precisa de um cuidado. E você não quer ter um bebê e ter que visitá-lo na UTI, né? Não, e é péssimo. Porque eu estava... Porque UTI é unidade de tratamento intensivo. É. Então é algo que precisa realmente estar ali, os cuidados. E a gente fica meio apreensiva quando sabe esse nome UTI não é. E a gente não é sempre confortável. acha que quem é que vai cuidar dos nossos filhos melhor do que a gente, né? Pois é, eu só ficava pensando, meu Deus, ela vai chorar, e quem é que vai pagar ela? É, E na UTI às vezes ele deixa chorar porque. não tem o que fazer. deixa mesmo. Aí o que acontece? Quando eu fui ver ela da segunda vez, ela estava tendo outra apneia. Nossa. Só que aí, como eu já tinha visto o que tinha acontecido, e eu sabia que ela ia voltar, que A fé, né? É. Que a gente não sabe de onde tira, mas... eu fiquei preocupada, mas não tanto. E ela ficou com o CPAP no nariz, para poder respirar, para poder lembrar de respirar. Quando foi no outro dia, no terceiro dia, que eu fui visitar ela de novo, a incubadora dela estava aberta e ela não estava lá. Meu Deus, que susto, hein? Faltou perna, não faltou não? Eu corri com 12 pontos de uma cesariana. Meu Deus. Quando eu cheguei lá, a enfermeira disse, calma, mãezinha. Ela só foi para outra salinha porque ela foi entubada. Aí, oi? Meu Deus. Ela só foi para Pra outra outra salinha salinha. porque ela foi entubada. Meu Deus. E eu nunca tinha ouvido ela chorar. Nesses 3 dias, eu nunca tinha ouvido ela chorar. Nunca. Aí ela ficou 7 dias entubada. Entubado. Aí meu pai foi... meu pai e minha mãe sempre vinham visitar elas, porque tinha um horário da visita e deixavam visitar. Mexe muito com a família, né? Então, e minha família, principalmente os meus pais, eles são muito... São, é juntos. verdade. Muito família. Muita família, Não tem nada que aconteça com a gente que eles não estejam juntos. Uhum. E principalmente nessa época. Eu esqueci de mencionar, mas minha mãe dormia comigo todos os dias. Minha mãe dormia comigo a noite inteira, numa cadeira, É. e no outro dia ela trabalhar. Resiliência da mãe, né? Pois é. E ela não pensou 2 vezes, ela morava no interior ainda. Ela ia pra casa 2 vezes por semana, na quarta-feira e no sábado. E ela deixou de ir. Essa figura da tua mãe ali deve ter sido uma base muito importante para tu aguentar Sim. esses... E tipo assim, quando ela estava lá comigo, ela não só era minha mãe. Ela era avó de Lara, né? Ela Ela cuidava era do avó de povo. Lara. Eu E conheço a mãe mãe que de- minha mãe foi assim também. E era a mãe de outras pacientes que estavam lá. E faz amizade com todo mundo, né? Então, Mãe é bem assim. Teve um episódio que era na Quaresma. Tava eu e outras meninas do mesmo... Da mesma É que a enfermaria. gente faz uma amizade linda, né, ali? E até hoje. Permanece. A gente tava nessa época de Quaresma, né? E a gente tem mania de comer e tal, né? Aí o que acontece? Minha mãe fez uma refeição daquelas, a gente desceu e comeu. Foi mesmo. Foi peixe, tudo de coco. Ah. Foi maravilhoso. É. A gente tem as lembranças ruins, mas também a gente vê tantas coisas boas que a gente viveu. É. De teve superar amizade. aquilo ali, né? De superar. Pois é. Foi tudo muito complicado, mas Aí vocês ficaram lá até Lara completar 1 mês de vida. foi antes de um mês. Antes de um mês? 20 e alguns dias. Desentubou ela. Tu 7 dias conseguiu depois. ver ela chorar quando desentubou? Sim. E qual foi essa sensação, hein? A fisioterapeuta já tinha tentado quando meu pai estava lá. Só estava o meu pai visitando ela e eu estava tomando banho, eu acho, lá no meu leito. Aí o que acontece? Meu pai foi e me ligou, ó, a fisioterapeuta disse que é importante você descer para poder estubar ela e você tá junto. Aí eu, tá, eu já tô tomando banho, vou descer para poder pegar ela, né, limpinha e tal. E ela pediu para ir com um vestidinho folgado para poder colocar ela aqui dentro. Tipo canguru, né? Aí ela foi... Seria a primeira vez que tu ia pegar ela no colo também. Sim, a primeira vez. É um momento que a gente espera tanto, né? Meu Deus. Porque na cabeça da gente vai pegar... O filho nasceu, a gente vai pegar logo. É. E eu não tive esse privilégio porque ela estava toda... Com equipamento. Estava toda limpinha para poder... Esterilizada para poder já ir para cirurgia. Porque eles já esterilizam e já levam para cirurgia. Aí o que acontece? Eu desci, o pai dela também estava lá, o meu pai estava lá, e eu lembro isso nitidamente. E uma amiga minha tinha esse vídeo que eu tinha mandado para ela, mas eu tinha perdido. Aí ela um dia desses me mandou, aí eu resgatei esse vídeo.
Quando tirou o tubo, colocou ela aqui, logo aqui, ela chorando, bem rouquinha. Olha, mulher, que emoção. Foi a melhor coisa do mundo, foi ouvir a minha filha. Imagina. Foi ouvir, porque naqueles momentos, muitas vezes eu achei que eu ia perder ela. Eu tinha uma certeza de que eu não ia perder, mas eu achei que ia. Porque a gente fica assim, com a fé, mas a limitação do ser humano, né? Sim. De dizer que a gente é muito limitado mesmo, né? Para as questões de saúde, né? Aí vem a outra parte. A ansiedade de dar de mamar. Porque quem é que não tem? Quem vira mãe não quer dar de mamar. E também no mamar tem um julgamento muito forte social, né? Parece que você não é mãe quando você não dá de mamar. Pois é. Aí o que acontece? Lá na UTI a gente não pode chegar, vamos dar de mamar. Não, é tudo um estímulo. Tinha que ordenhar para ela poder ficar tomando pela sonda, para depois a fono ir lá, liberar, toda aquela coisa. Toda vez que me diziam que iam tentar, eu ficava na expectativa. Mas não, hoje não, mas é porque ela tá um pouquinho cansadinha. Oh, meu Deus. Aí eu, E aí se ela me tava com uma sonda. Eu tinha que tirar, mas eu fazia com muito prazer, viu? Minha mãe dizia que as outras mães, né, falavam assim pra gente, toma suco de uva que dá mais leite. Rapadura, eu era rapadura, como rapadura. Caju, é tanto que fica uma memória, sei lá, não sei se é afetiva. Afetiva, porque quando eu tomo afetivo. suco de caju, eu me lembro, me remete àquele local, àquele momento que eu tomava muito suco de caju para poder ter leite. Então, E eu, de fato, tive muito. A mesma coisa, eu sentia também que eu tinha muito leite quando eu tomava o suco de uva. Eu descia todos os dias, descia antes de ordenhar. Tomava o suquinho de uva, esperava e ordenhava. Era bem pouquinho leite, mas era tão satisfatório fazer aquilo, porque eu sabia que ela estava tomando o meu leite, mesmo se fosse por sonda. Aí ela só teve alta quando conseguiu mamar. Quando conseguiu mamar e quando começou a pegar um pouquinho mais de peso. Entendi. Ela estava com quantos quilos, mais ou menos? Ela saiu com 3 quilos e pouco. Foi bom. Foi. Ela demorou um tempinho, porque no meio disso tudo, a gente não sabe direito o que aconteceu, porque as informações chegavam assim pela metade pra gente, sabe? Mas uma vez o médico me chamou e disse, mãezinha, eu acho que a gente tá suspeitando que ela tenha tido meningite. O maior risco da mielo é a meningite, porque é a válvula. Eu ia te perguntar, porque ela fez a primeira correção, a cirurgia da correção. Colocou logo a válvula. E a da válvula não? Não, ela colocou por 3 meses. Mas na ultrassom já estava dando um ventrículo aumentado? Sim, mas o neuro dela achou melhor a gente ficar monitorando. Todo dia fazendo um período cefálico. Sim, aí quando ela estava com 3 meses que a gente percebeu, a gente já percebia que estava grande, mas para o neuro estava tudo bem. Porque eles têm esperança de que não usem válvula. Sim, eles esperam. Mas quando foi com 3 meses, ela precisou colocar. Ela começou a esticar o olhinho, crescer. A testa ficava bem. Então, Angel foi com 2 meses. Angel cresceu em 1 mês, o que era para crescer em 6 meses. Então, foi bem rápido dele. Então, com 1 mês e 15 dias, o olho dele já estava puxadinho e a testa já estava naquele formato que, quando a gente vê uma criança com mielo, a gente identifica Reconhece. o formato da cabeça, a gente identifica como é. Por mais que nem tenha hidrocefalia, mas a gente identifica. acho que aqui na mãe é o encontro dos mielos meningococele. E aí, eu fiquei curiosa em saber, né, como foi essa questão da válvula. Aí a questão da válvula foi, a gente foi acompanhando e foi percebendo o ventrículo dela aqui, na frente. A moleira, né, que o povo fala. Então, era muito aberta. Muito aberta. Muito aberta, era aqui na testa, a gente percebia muito. E a gente sempre achava estranho, né? Mas o neuro falava que não, mas ia tudo bem. A gente quer sempre se enganar também, né? Tem uns neurozinhos que é meio complicadinho, né? Não sei qual era o neuro dela, também não vou citar nomes aqui, mas tem um neuro que é um pouquinho complicado. Verdade. Aí o que acontece? A gente ficou investigando. E até com que 3 meses ela voltou de novo para o centro cirúrgico. Foi. Pro internamento. Pro IMIP também. Pro IMIP. Tudo dela lá. Como foi voltar, hein? Eu pensei, meu Deus, passando por tudo de novo. Eita, Ele estava 1 mês em casa. Voltou. Foi. Aí, na verdade, a gente já tinha, no meio disso, a gente tinha tido uma intercorrência. Ela tinha tido bronquiolite e a gente ficou internado 7 dias.
Mas foi tranquilo, porque... Bronquiolite vai passar. Ela teve que ter sempre ficar ali naquela sala? Não teve não. O médico falou até que porque eu me esforçava muito para dar o leite e tal. Aí ele achou que... Ajudou muito, né? Aí ela fez a cirurgia. Vamos sair desse hospital, em nome de Jesus. Eita, não sabia, né? Porque a gente vai conversando também. É tão importante esse Pode Amar, porque a gente vai se conhecendo a fundo, né? Eu não sabia dessa trajetória, dessa menina sorridente, linda, maravilhosa. Aí fez a cirurgia. Aí foi pra casa. Passou 2 dias. Aí botou a válvula, tudo direitinho. Não vê nada, né? Não tem nada assim, é só internamente, fecha os pontos, né? É um DVP, né? Ela não teve problema com a válvula. Teve depois de um tempo, começou a inchar a cabecinha dela. Eu questionei o neuro. Aí ele falou pra mim, mãe, você tem que entender que isso é um risco. Eu disse, mas também é um risco ela tá assim. E eu sem saber o que é que tá acontecendo. Então a gente precisa ver o que é que tá acontecendo. Aí ela foi de novo pra cirurgia. Mas ela não foi abriu pela a cabeça. Tirou o quê? O líquido foi? Não. Eu acho que estava mal posicionado. Ele só deu uma ajustada. Foi. Ele só abriu a barriguinha, porque a gente sabe que é daqui pra cá, né? Eu acho que ele ajustou. Eu acho que foi algum problema na sonda, estava mal posicionada. Pronto, fechou. E nunca mais ela teve problema nenhum com a válvula, graças a Deus. Aí fosse pra casa. Fui pra Finalmente Lara em casa. Finalmente. E ela ficou muito tempo em casa. Eu não vou... Mas precisava, tipo, multidisciplinar, foi indicado para fazer físio, essas Com coisas? 3 meses, logo depois que colocou a válvula. Assim que nasceu, na verdade, ele já encaminhou. Para ACD? Não. Para o centro de reabilitação do próprio do MIP mesmo. Aí eu fiz tudo. Fiz a orientação com a fono, mas ela desenvolveu super normal a fala. Só essa questão do andar, que ela não conseguiu. Entendi. Do andar, ela não conseguiu. Lara tá com que idade agora? 7 anos. 7 anos. Aí veio Eloá. Aí veio Eloá. Eloá tá com que idade? 4 anos. 3 anos depois. E aí, quando tu se viu gestante novamente, o que tu pensou, assim? Eu pensei, e agora? Como é que eu vou levar 2 crianças? Amigas. Como é que eu vou levar 2 crianças pra terapia? Porque eu já sabia que eu ia ter que levar. Levar as 2, Quem é que vai cuidar dos meninos, né? Tem que arrastar. Mas tu sabia que tu aí fez a ultrassom, menina, mas tu, quando for fazer aquela ultrassom, porque só me... Eu fico apreensiva Sim, em relação a Eloá, por conta já do diagnóstico de Lara. Eu não tive tempo de ficar apreensiva. De Eloá? Não, porque foi tudo uma surpresa. Aí tu já tinha que estar com Lara, mas... Descobriu a gravidez com quanto tempo? Por que foi uma surpresa, assim? Porque eu descobri já tarde a gestação. Entendi. Então... Quanto tempo tu descobriu? 8 meses. Quê? Tu ia parir, não sabia que estava grávida. Porque eu fico assim, sem acreditar como é que a pessoa está gestando. Eu fico de verdade, sem acreditar como é que a pessoa está gestando e não sabe que está grávida. Porque o menino mexendo. Ela não mexia. Mexia não. Eu vou trazer ela aqui para vocês conhecerem. Aquela menina não mexia. Ela estava sentada. Menina, eu não sabia. A gente falou de algumas coisas ainda hoje. Com esse entendimento, ela está contando aqui, mas a gente tinha conversado, né? Antes, Paulo nem estava, mas a gente tinha conversado como era que tinha sido essa questão. Mas eu tô surpresa, porque 8 meses. 8 meses. Então ela foi bem buffed, nasceu. Foi. Tipo... Mas pra mim foi ótimo isso. Foi maravilhoso. Eu ia te dizer. Porque se tu fosse sabe passar por aquela ultrassonografia de saber Eu como é acho que tá. Não, apesar de que eu passei pela de Lara e tava tudo bem. Eu fiz a ultrassom morfológica e o médico disse que tava tudo bem. Só também interrompendo um pouquinho. Quando tu começou a falar de que sempre sentiu alguma coisa estranha, é muito intenso o que a gente sente aqui dentro. Porque de Angel eu não sabia explicar, mas eu sabia que tinha algo que não estava bem, que não estava. Pedro também. Eu não conseguia explicar, mas assim, eu não sei se era um medo. É uma intuição mas de mãe Luísa eu mesmo. não senti isso, de Luísa. E de Angel eu sentia algo. Será que tá tudo? Eu me perguntava. Eu vi as outras tá minhas tudo bem? amigas grávidas ou tendo bebê e eu ficava dizendo assim, eu sou diferente delas. Não sabia o porquê, mas eu sabia que era algo diferente comigo, sabe? Eu acho que a gente sente. A gente sente. Eu acho que quando ela falou, eu fiquei pensando, eu também senti algo diferente. Eu achava que não era igual a gravidez de Luísa. Como eu já tinha sido mãe, não era a minha primeira gravidez, mas aí eu ficava tentando me entender também a condição que você está passando com o companheiro, né? Aquela questão toda, querendo entender por que aquele sentimento, aquela angustiazinha, né? Tentando justificar, mas era algo que dentro, no seu interior, você ali
não é só você e a barriga, É, né, e a criança, é. você sentia que... E no caso, eu não sei o caso de Lara, que eu queria até saber, Tássila. Angel, eu senti que ele mexia menos que Heloísa. No teu caso, como ela era a primeira, não tem como tu fazer essa, Não tem né? como tu fazer essa. Mas Angel, ele mexia menos. E eu sentia ele mais quietinho na minha barriga. Não, Laura mexia bastante. Mexia. Angel mexia, só que não era como Heloísa. Heloísa, eu até dizia que ela ia ser uma bailarina, porque ela fazia uma maravilhosa batendo na minha barriga. Agora ela é bem quietinha e ele é virado. Tinha virado. Não, Elo sempre foi muito quietinha na barriga. Que ela tava sentadinha, então ela nem... ela não... Agora tem quem diga. É verdade. Ela tava sentada. Aí tu recebeu, sim, aí tu passou mal e foi pro hospital com teu menino. Como Eu é? já sabia, uma semana antes, pelo menos. Eu já sabia. Eu tô passada, que eu não sabia. Eu sabia, Olha, eu as mães da vida rápido. ficam passadas. É, o Alisson tá ali admirado com essas figuras. A gente foi comprar as coisas rápido, arrumou o quarto rápido. E teu esposo disse o quê? Menina, tu tá doida? É? Não, ele disse, eu disse assim, tu não percebeu não? Não, eu percebi, mas eu não quis magoar, né? Ficou pensando, tá gordinha, né? Eu não quis magoar, eu disse, ah, tá bom. Se tu não se percebeu. Eu? Sim, se tu não se percebeu, como é que ele seria se perceber? Sabe por quê? Porque eu tava numa fase de cuidado Intenso. exclusivamente de Lara. Lara, eu sei como é isso. Eu me anulei É. pra cuidar da minha filha, então vaidade eu não tinha. Preocupação com nada, com a minha saúde, nada eu não tinha. Até que eu percebi que para minhas filhas estarem bem, eu precisava estar bem. Então isso. tudo mudou na minha cabeça. Eu comecei a ficar vaidosa, eu comecei a cuidar de mim, eu comecei a procurar mais pela minha saúde, entendeu? Mas antes não, antes na minha cabeça o meu mundo era Lara. E Eloá veio para me mostrar que não é só Lara. Sou eu, Lara e Eloá. Eloá. Agora somos 3. É. Quando eu tinha só Lara, era só Lara. Até então, você era casada. Eu era casada. Eu me separei depois de um tempo que eu tive Eloá. Eloá. Foi. Mas ele participou, Sim. eu sempre vejo ele muito participante, né? Sim, ele Participativo, né? Na verdade, na vida das meninas, né? Sim, sim. Porque eu acho que também tem isso, assim, sabe? Por mais que você não queira mais estar com a mulher e você com o homem, figura mulher e homem, né? Mas o pai e mãe precisam existir na vida dessas Eu crianças. sempre falei pra ele que independente do que acontecesse com nós dois, eu poderia ser ex dele, mas a gente jamais ia ser ex das nossas filhas. Então eu sempre fiz questão de trazer ele pra junto da gente. Sim, é importante. Sempre fiz questão de incluir ele em tudo. E se uma pessoa vier a se relacionar comigo, vem com a consciência de que Elas têm pai. elas têm pai. Isso. E pra muita gente, o povo acha assim, como é que eu vou querer uma mulher que tem 2 filhos? Mas eu sempre deixo claro. As minhas filhas vão comigo porque elas são minhas filhas, mas elas têm pai. Eu não quero um pai para as minhas filhas, porque elas já têm. Já tem pai. Você quer um companheiro para você Pois como é, mulher, né? Pois é. Mas a gente ainda sofre muito disso, né? Sofre. Sofre muito. Quem é mãe solo. Então, e aí tu lindona assim, toda bonitona e tal. 2 filhas, uma filha com deficiência... tem. A gente deixa, viu? Nada. Make-off no nosso guarda. Sim, mas vamos falar dessa mulher linda, Tássila. E aí é muito difícil, né, Tássila, reconstruir uma vida assim com esse pensamento seu. Sim. Primeiro, porque você não quer, como você falou, um pai para suas filhas, porque elas já têm um pai, muito obrigado, né? Eu quero um companheiro. E para aceitar que você tem que levar esse homem que foi seu ex na sua vida, porque eu acho que é isso, né? Não tem como você desvincular mais. Depois que você tem um filho com um homem, como é que você desvincula ele da sua vida? Não tem como. Não tem a não como. ser que ele não queira. A não ser que ele abandone filho, né? Pois é. Aí você abandonou... Ele tem um livre-arbítrio de fazer isso. Exatamente, mas você tirar ele da vida das suas Não filhas faço. é Não muito faço. difícil. E aí o machismo enraizado da nossa cultura, é muito difícil encontrar uma mulher assim como você. Não, uma família, né, como a sua, né, que apesar de estarem separados, faz os papéis que tem que ser feitos socialmente, que é o dele de pai e o seu de mãe. Então, assim, que vem uma terceira pessoa na sua vida, Ou na dele. né, que eu acredito que também é muito difícil, mas para ele é mais tranquilo.
que homem, né? O homem é porque- tudo aceitável, né? O Não, Asley. e outra coisa, ele não Mora fica. com as crianças, É, né? Passa o final de Fica no final semana de semana. de 15 em 15 dias, né? É. E o que acontece? Quando eu conheci o pai delas, ele tem um filho. E eu sempre trouxe esses filhos pra ajudar a gente. Não foi pensando em nada, assim. Não, é de mim isso. Mas hoje eu entendo que se eu fiz isso pelo filho dele, eu sempre digo pra ele, queira alguém que queira estar com você e com as suas filhas. É, Porque antes da outra pessoa, suas filhas precisavam ir primeiro. exatamente. E assim eu faço comigo também. Eu só quero estar com alguém que queira estar comigo, com as minhas filhas. É, Fora isso, eu estou muito bem, obrigada. é isso. Mas assim, é muito difícil, né? A gente entra nessa questão de relacionamento. Para quem é mãe atípica, é muito difícil voltar a ter um relacionamento saudável, Sim. né? É muito complicado. Olha, 35, então vamos encerrar. Só um minutinho para me atender, Viu, pessoal? Robson. Robson, eu estou no meio da gravação, encerrando aqui, viu? Bote no make-off aí. E eu acho Tá? que o motorista já- Tá terminando? Tá. Pronto. Todo mundo olhar o telefone. Foi a hora, uma pausazinha para atender os telefones. E essa é a história de nossa amiga Tássila. Mas eu queria também trazer as meninas aqui, né, Wallace? Será Porque que a elas gente... ainda estão aí? Vamos, deixa eu ver. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para... Isso aqui que é bom. Era bom mostrar as meninas, né? Quer mandar para ligar para a Eveline para trazer elas? E eu sempre... Se não tiver, a gente podia colocar uma fotozinha dela com as meninas, né? Pode. É. Ver se ela tá aí. E aí, mulher, impressionante. Eu estou impressionada que Eloá foi descoberta com 8 meses. Descoberta. E Mandou mensagem para ela? mandei. E quando eu pensei que não tinha jeito, hoje eu vejo Que elas são companheiríssimas, né? Hoje eu vejo que Eloá e Lara só funciona se for juntas. Agregaram, né? Essencial, né? Não, elas são lindas. Se fosse reconhecer elas são lindas. Todo mundo pergunta, são gêmeas? É. Aí ela faz, não, nós somos gêmeas só de roupa, porque elas gostam de se vestir iguais. E elas têm um companheirismo muito, muito lindo, é muito lindo. Eloá vibra quando Lara consegue ficar de pé. Eloá vibra quando Lara consegue fazer alguma coisa parecida com ela. E é tudo tão lindo. Eu acho tão lindo o companheirismo das duas, que todos os dias eu oro para permanecer dessa forma. Teve até um dia que estava tendo uma construçãozinha lá um reparo da Compesa. Só que tem um janelão lá na minha casa que é alto. Acho que eu estava até aqui na Amar, quando eu descobri isso, né? Quando eu fui olhar meu celular, tinha umas fotos da escavadeira, não sei o que. Eu disse, oi, Elô, vem cá. Aí ela veio. Aí eu disse assim, o que é isso aqui? Ela fez eu que tirei, porque Lara não conseguia ver, eu tirei a foto para ela poder ver. Oh. Eu me emocionei na hora. Eu disse, meu Deus do céu, como é que tu pode ser tão bom pra mim, me dando umas filhas desse jeito? E porque ela se preocupou, ela tinha a visão de subir e ver, e mostrar lá que não conseguia subir Gravou e ver. vídeo, tirou foto. Acho que E não, mostrou que pra lá. barulho é esse? Ela falou, Fala aí que eu vou olhar. Muito lindo, né? Muita cumplicidade. Tira aí uma foto pra mim ver que Lara é bem assim, né? Não, e tipo assim, essas coisas me surpreendem muito. Apesar de saber que elas são muito unidas, mas essas coisas me surpreendem. Que você não ensinou, né? Do natural, né? Delas, né? Pois é tão natural, tão bonito esse companheiro. Não, deixa eu ir lá tentar buscar elas, porque se elas estiver aí, dá uma pausa aí. Ei, gente, esse é mais um Pode Amar, emocionante. Muito feliz com Tássila. Eloá, dá um oi aí, Eloá. Manda um beijo pro pessoal. Diga, eu falo de 8 meses. Essa é Lara. Diz aí um oi, Lara. Diga, tudo bem, gente? Que essa aqui é a vovó que fez a Páscoa maravilhosa no meio da consulta no IMIP, Edilene. No internamento, Edilene, a mãe de Tássila, a avó dessas princesas. E essa aqui é a Juliana Penha. A gente está muito feliz em receber vocês aqui. O Alice, gratidão, viu? Porque tem sido um diferencial nas nossas vidas, esse Pode Amar. Tchau, gente! Tchau.